Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Bruno Oliveira, professor aqui da Faculdade de Rebouças. Hoje eu queria fazer um momento aqui com vocês, falando sobre neuroaprendizagem. Esse primeiro slide aqui eu quero mostrar para vocês como é que a nossa mente funciona. Se você tiver a oportunidade de estudar a parte terapêutica alguma vez na sua vida, estudar psicologia, você vai entender que a nossa mente ela tem 3 componentes. Nós temos a mente consciente, o subconsciente e o inconsciente. Mas, professor, para que eu quero saber sobre isso? Para você entender como é que sua mente funciona e por que a gente não consegue memorizar alguns tipos de assuntos, porque dá aquele branco na nossa mente e por aí vai. Então, a mente consciente, ela é responsável por analisar e criticar tudo que está à nossa volta. Inclusive, vocês aí estão me ouvindo, estão analisando tudo que eu estou falando aqui para ver se faz sentido para vocês, se é coerente com aquilo que vocês acreditam ou não. Então, isso é a função da nossa mente consciente. Abaixo da mente consciente, tá? Nós temos o subconsciente. É aqui, gente, que está a nossa memória de longo prazo. É aqui que está todas as nossas emoções. Então, veja, o subconsciente é a maior parte do nosso eu. Então, a mente consciente fica para criticar e a mente consciente para armazenar informações e guardar as nossas experiências de vida. E nós temos o último ali, que é o inconsciente. Para que serve o inconsciente? O inconsciente só serve para nos manter vivo. Você está respirando agora e nem está pensando que está respirando. Você simplesmente respira e pronto. Seu coração está batendo aí e você não precisa se preocupar com isso. Então, tudo que ocorre de forma automatizada no teu corpo é a mente inconsciente que é responsável por isso. Então, o que a gente tem que entender é que os nossos hábitos, ele tá aqui, ó, a nível de inconsciente. E as nossas emoções também tá a nível de subconsciente. Quem nunca foi fazer uma prova e deu aquele famoso branco na cabeça? Eu vou te mostrar por que o branco ocorre, eu vou te mostrar técnicas de como evitar com que esse branco ocorra. Esse senhor aí, que você está vendo na imagem, se chama Gerald Kane. Esse cara que foi um dos maiores hipnólogos e terapeutas que o mundo já teve. Ele fundou simplesmente a Omni Hypnose Training Center, que foi o local que mais formou terapeutas ao redor do mundo, principalmente utilizando a ferramenta hipnose. Hipnose não tem nada a ver com aquelas coisas que a gente aprendeu no livro, de contar segredo, de fazer a pessoa perder o controle, de manipular a mente da gente. Pelo contrário, hipnose é foco, atenção e concentração. No momento que você está focada naquilo que eu estou falando, sem se distrair com as coisas à sua volta, mesmo você sabendo que tem pessoas da sua família aí do lado e que as pessoas às vezes chamam a pessoa, mas você continua focado na aula, você já está no transe hipnótico. Então, hipnose é foco, atenção, concentração, imaginação. Nós temos o fator crítico. O que danado é esse fator crítico? Na verdade, o fator crítico é o que faz a gente julgar as coisas. Porque imagina se todo mundo falasse qualquer besteira pra você e você aceitasse. Lógico que você não aceita, você tem que filtrar aquilo. Então, na nossa mente existe um filtro para que a gente acesse o subconsciente, que é onde está todas as nossas emoções. E é aqui que a hipnose acontece, aqui no subconsciente. Então, as estratégias que eu vou trazer para vocês nos próximos slides são estratégias para fortalecer o teu subconsciente, que aqui é onde vai estar a memória de longo prazo, é aqui onde vai estar teus hábitos, tudo que você faz de forma automatizada. Aí você vai começar a entender por que dá o famoso branco na nossa mente. Então, uma vez você entendendo como é que sua mente funciona e que a maior parte das nossas reações durante o dia, ela ocorre de forma automatizada, você não tem controle dessas reações. Não é à toa que muita gente vai fazer uma prova, tem uma crise de ansiedade, muita gente vai fazer uma prova, dá um famoso branco, mesmo estudando todo o conteúdo, né, Jaline? Quantas e quantas vezes a gente estuda, tá preparado, só que no momento da prova parece que tudo sumiu, parece que você não estudou nada. Mas isso ocorre de forma automatizada. E quem tá gerando essa resposta automatizada não é tua mente consciente, é teu subconsciente. Algumas coisas é bem óbvias, outras nem tanto. Porém, o óbvio tem que ser dito. Sempre faça anotações. Aluno que não anota, aluno não aprende. Agora, preste atenção. Não é qualquer tipo de anotação. Não é a anotação do professor. É a tua própria anotação. Então, muitas vezes a gente está assistindo uma aula, um vídeo, e a gente quer anotar exatamente as palavras que tá ali nos slides, que tá ali no vídeo. Porém, você tem que pegar aquele texto e transformar seu. Tem que colocar a tua cara. Algo que você escreva de forma pessoal e que você se lembre daquele conteúdo. Então, pega aquilo ali, pega a essência e escreva uma anotação própria sua. É a primeira dica para vocês. Segundo ponto, faça mapas mentais. A gente passou a vida toda estudando de forma linear. A gente pega a folha e a folha tem linhas. E a gente vai
escrevendo uma linha abaixo de outra linha. Isso é uma forma linear. Então eu aconselho a vocês até pegar folha de papel ofício que não tem linha nenhuma e você começa a fazer mapas conceituais, mapas mentais, onde você coloca um tópico central do tema da aula e a partir disso você vai ramificando subtópicos até você ter, por exemplo, 20, 30 slides de uma aula de um professor, aonde apenas numa única folha. Então, ela pode ficar bagunçada para outra pessoa que vai pegar esse papel e dizer o que é isso aqui. Então, quando você olhar aquele mapa mental, você lembra de todo o conteúdo, porque o mapa já está dizendo, é um caminho a ser percorrido. Então, o teu cérebro já entendeu o conteúdo, então quando você acessa o mapa, você consegue chegar naquela resposta que você quer de forma muito mais rápida. Faça rabisco, faça tópico. Por quê? Porque o nosso cérebro quer atalho. Biologicamente, o ser humano, ele quer buscar economizar energia. Então, se você pode resumir um texto de 5, 10 linhas em 3 tópicos, teu cérebro vai memorizar isso mais facilmente do que memorizar um texto gigante. Então, sabe aquelas pessoas que vão fazer uma apresentação e fica com a folha na mão? Tem tanto texto ali, na hora que ela começa a falar, esqueceu uma palavra do texto, pronto, dá um branco total. Por quê? Porque ela não aprendeu o conteúdo, ela memorizou a sequência de palavras que está ali. Isso não é aprendizado, tá certo? Isso é repetição. Então, a dica é mapas mentais, mapas conceituais, faça rabisco, faça tópico, pegue um monte de caneta de um monte de cor diferente, traga estímulos para o teu cérebro. Identifique a mensagem central do assunto. Toda vez que você vai fazer uma prova, toda vez que você vai ler um texto, tem a ideia central. Então, se você não sabe a ideia central do texto, você vai ter dificuldade de identificar a comanda da questão. Sempre quando você vai fazer uma prova do ENAD e do Enem, existe o texto, que é a contextualização, e lá no finalzinho tem a comanda da questão. O que é isso? É o que a questão quer. Outra coisa, destaque palavras desconhecidas, como siglas, por exemplo. Então, uma coisa que eu fazia quando eu estudava na graduação, era uma coisa que eu coloquei como propósito para mim. Eu não posso sair de nenhuma aula sem saber uma única palavra do que foi falado ali. Então, às vezes, um professor falava uma sigla que eu não sabia o que significava, e às vezes eu não queria nem atrapalhar a aula dele. Eu disse, professor, como é o nome da sigla aí? Ou eu mesmo anotava, chegava em casa e ia pesquisar. Aluno que anota, aluno aprende. Aluno que não anota, dificilmente vai aprender. Segunda dica de ouro aqui para vocês: evite distrações. É muito difícil hoje, né? Principalmente quando a gente tá em casa, aí tem menino, tem mulher, tem cachorro, tem gato, tem papagaio. A gente tem muitas distrações. Porém, a gente tem que criar um pacto com a gente mesmo, de compromisso. E perceber que uma aula EAD, você tem que se comportar mentalmente como se fosse uma aula presencial. Eu vejo que muita gente do EAD, o que é que faz? Ah, eu tô em casa, eu vou estudar todo largado, no sofá, em cima da cama, comendo. Ou eu deixo a câmera desligada, fico escutando o áudio, fazendo de conta que eu tô aprendendo. Você não vai aprender dessa forma, meu querido. Você tem que fazer um pacto com você mesmo e dizer, peraí, esse é o momento de aprendizado, esse é o momento da minha aula. Eu vou estar sentado aqui na frente do meu celular, do meu computador, do meu notebook, mas com aquela mente de que eu tô numa sala de aula, entendeu? Então, evite estar lanchando, ir no banheiro, bebendo água de forma desnecessária. Lógico, ninguém vai morrer de fome. Se for uma necessidade muito urgente, lógico que você vai. Mas se é coisa que dá pra você segurar, se você sabe que é uma procrastinação da tua mente te sabotando pra você ir ali, comer alguma coisa, ficar bebendo água, só pra você sair daquele ambiente de aprendizado, saiba que é teu cérebro que tá querendo se sabotar, te sabotar. Outra coisa que faz vocês se sabotarem muito é deixar a câmera desligada. Ah, porque eu tô feia, porque não sei o que, porque eu cheguei cansado do trabalho. Ó, eu vou falar uma coisa que eu aprendi na minha vida, que foi com minha orientadora do mestrado. Minha orientadora do mestrado era a maior referência de tecnologia do Nordeste, era uma professora que vinha de Portugal. E o pessoal que vem de Portugal não tem papa na língua. Ele não é daquele tipo de pessoa que alisa. Ele diz assim, ó, isso aqui tá uma porcaria, apague. Diz na tua cara, entendeu? Eu aprendi com ela que as desculpas é o maior troféu de um fracassado. O fracassado ama dar desculpas. Ai, mas é porque eu não tenho celular, não tenho computador, é porque isso, não sei o que, não sei o que. A gente dá motivos para que a gente se mantenha na procrastinação. Olha para essa imagem aqui, que tá no slide. Tá vendo uma tela com todo mundo aparecendo? Isso mostra uma coisa chamada compromisso. Isso mostra que eu tô com atitude mental, que eu tô num ambiente de aprendizado. Você tá pensando que as reuniões da faculdade a gente fica com câmera desligada? Não.
todo mundo tem que estar com a câmera ligada, porque isso mostra compromisso, eu estou aqui presente. Entendeu? Quando a gente vai fazer uma reunião de negócios, você não passa confiança se você tiver com a câmera desligada. Como é que você vai fechar um negócio de uma coisa muito importante você se escondendo? E eu fico feliz por vocês terem aberto aqui a câmera. Lógico, eu sei que algumas pessoas de verdade não podem abrir, mas a gente sabe que tem pessoas que não vão abrir porque eu não quero e pronto, entendeu? Então eu quero gerar esse senso de responsabilidade em vocês. Então gera essa reciprocidade mútua e mostra o teu compromisso com o aprendizado. O uso do celular nas redes sociais é uma das coisas que hoje tem mais atrapalhado não só alunos, mas como os professores. Eu costumo dizer que professor, quando senta, ele vira aluno. Não tem pra onde correr. Todos vocês são professores, mas se a gente estiver numa sala de aula, vocês estiver como alunos, vocês vão exercer o papel de aluno. Gente, vocês não têm noção. Quando os professores vão pra uma reunião pedagógica, todo mundo vira aluno de novo. Faz zoada do mesmo jeito que nossos alunos fazem, a gente mexe no celular do mesmo jeito, entendeu? Então não tem pra onde correr. O professor sentou, ele vira aluno. Porém, usa o celular durante o momento de aprendizado. Se você não usar ele pra navegar, você vai naufragar. Preste atenção, as redes sociais, ela serve para navegar e trazer e te levar para um rumo onde você vai ter um aprendizado ou você vai afundar, você vai naufragar. Então tenha muito cuidado com o uso das redes sociais. É muito comum, por exemplo, você tá aqui na sala de aula, assistindo uma aula, aí notificação para cima e para baixo, ei, tu vai olhar no WhatsApp, aí vai conversando com outra pessoa enquanto você escuta a voz do professor. A tua atenção vai ser direcionada para outro ponto. Então, o segundo ponto que eu trago para vocês importante é evite distrações. Olha, o primeiro, faça anotações. Segundo, evite distrações. E terceiro ponto, para você sair bem em qualquer tipo de prova. Aula dada é aula estudada. Eu vou falar uma verdade que pode ser inconveniente para muitas pessoas, mas quando você está assistindo a aula, você não está aprendendo, você está entendendo o conteúdo. A aula é para entender o conteúdo. Você fortalece o aprendizado quando você senta a bunda da cadeira, você revisa o conteúdo, você faz exercício, você faz anotações, aí sim você aprende. Você aprender é uma atividade solitária e ativa. Assistir aula é uma atividade coletiva e passiva. E veja a diferença. Eu estou na sala de aula, estou com um monte de aluno. Eu estou só entendendo o conteúdo. É uma atividade coletiva e passiva. Porém, quando eu chego em casa, eu vou colocar em prática aquilo ali. É uma atividade ativa e solitária, beleza? E a gente tem uma coisa chamada curva de esquecimento. Sabe o que é que dá o branco nas provas? Pessoas que não revisam. Se você estuda um conteúdo e você não revisa, vai dar o branco. Olha para essa imagem aqui do lado direito. Isso é a curva de esquecimento. Quando você estudou um conteúdo, o teu conhecimento tá lá em cima. Aí vai passando o resto do dia. Esse conteúdo ele vai caindo, vai caindo, vai caindo. E chega no final do dia, ó como é que ele tá, ó, lá embaixo. Ou seja, de cada aula que você assiste, você perdeu quase tudo do que você assistiu. Porém, quando você começa a fazer revisões, olha o que é que acontece ali no C. Você vai continuar perdendo, porém, você perde bem menos conteúdo. Olha o D ali. Você perde um pouquinho, mas perde menos. Então, quanto mais você revisa esses conteúdos, você encurta essa curva de esquecimento. Vai chegar um ponto que você nem vai mais precisar que esse conhecimento ele vai sair da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Ou seja, vai sair daquela tua mente consciente, racional, e ela vai lá para o subconsciente, que ela é irracional, é onde tá as memórias de longo prazo. Deu para entender porque eu comecei falando da mente consciente, subconsciente. A mente consciente, ela é muito rápida, é uma memória funcional. A gente memoriza, mas com pouco tempo a gente esquece. Quando é que a gente aprende? Quando a gente tira da mente consciente e joga lá pro subconsciente. E aquela memória que era apenas de curto prazo, ela se fortalece e vira uma memória de longo prazo. Então, a dica para vocês, você estudou um conteúdo, primeira revisão, dentro de 24 horas. Ou seja, aula dada é aula estudada. Estuda mesmo, nem que você pegue seus rabiscos, seus mapas mentais e dê uma folheada. Segunda revisão, após 7 dias. Por que eu tenho que estar revisando o mesmo conteúdo? Porque o nosso cérebro, ele só entende que é algo importante pela repetição. Sabe aquilo que você faz repetidamente todos os dias? Teu cérebro vai transformar isso em um hábito, vai automatizar. Porém, se você vê uma vez e esquece, seu cérebro diz, então essa memória era só para ficar na mente consciente, de curto prazo, era só para ela usar ali e jogar fora. É igual, por exemplo, quando você vai pagar uma conta, por exemplo. Aí diz, qual é o Pix aí? É o número do meu celular. Diz aí o número do teu celular. Aí você tem que memorizar bem rapidinho o número do celular, mas você sabe que não vai ter contato mais com o número do celular. Então isso é uma memória funcional. É normal e é importante que a gente esqueça, entendeu? Porém, se a gente estuda um conteúdo e a gente não joga para memória de longo prazo, a gente está fazendo igual o número do celular. A gente memorizou para esquecer. Então, quem não revisa o conteúdo vai brincar de enxugar gelo. Toda vez vai ter que reaprender o conteúdo do zero.
porque o conteúdo foi lá para baixo, aí você tem que aprender de novo, aí você não revisa, aí cai lá para baixo tudo de novo. Então, cada vez que você faz revisões espaçadas de forma estratégica, segundo o que eu estou mostrando aqui para vocês, eu tenho certeza que com um mês você não precisa mais estudar aquele conteúdo. E pode passar, 5, 10, 15 anos da vida de vocês aí, você se lembra do conteúdo. É incrível isso daí, né? Então, segunda revisão após 7 dias, terceira revisão após 15 a 21 dias. Veja que cada vez mais a revisão vai ficando espaçada. A quarta revisão após 30 dias ou mais. Ou seja, cada vez menos eu preciso estar fazendo revisões. Mas é importante eu mostrar para o cérebro que aquele conteúdo é importante. Deu para entender por que aluno chega na hora da prova, lê algo, bateu aquele branco. Por quê? Porque ele estudou aquele conteúdo uma vez, não mostrou para o cérebro que era importante. Quando chega lá, se ela bater uma crise de ansiedade, bater um desespero, se ela achar que vai dar ruim, pronto, o cérebro apaga logo tudo ali. Por quê? Porque não estava automatizada. Tem como combater esse branco? Com o quê? Com estratégia. Não é mágica, a terapia ela vai ajudar, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Olha para essa imagem aqui, ó, que tá um cérebro em verde. Depois de 20 minutos, 42% do aprendizado foi perdido. Olha só, tu acabou de assistir uma aula, depois de 20 minutos, 42% já perdeu. Depois de 24 horas, 67% do aprendizado foi perdido. Depois de 24 horas, 67% foi perdido. Depois de 31 dias, 79%. Depois de 60 dias, 90% do aprendizado foi perdido. Ou seja, a gente tende a esquecer aquilo que a gente não repete. Essa é a importância da revisão. Por isso, aula dada é aula estudada. Vamos para o próximo. Dica de ouro para vocês. Estude pouco, mas estude todo dia. Se eu falar para vocês que a pessoa que estuda pouquinho, mas ela estuda diariamente, ela vai ter um êxito muito maior do que aquela pessoa que não estuda diariamente e decidiu passar o dia todo estudando. Gente, quantidade de horas estudadas não quer dizer qualidade de horas estudadas. Tem gente que vai estudar 10 minutinhos, 15 minutinhos, mas ela vai ter uma qualidade de estudo muito maior do que quem decidiu estudar 3 horas seguidas. Deu para entender? Não adianta tentar forçar o cérebro empurrando goela abaixo o conteúdo. Não é assim que o cérebro funciona. Lembra que eu falei pra você, nosso cérebro quer o quê? Evitar a dor e sentir prazer. E essa não é uma forma muito prazerosa, você passar 3, 4, 5 horas. Eu tenho uma prova amanhã, vou passar o dia todo estudando. Não, você fez errado. Já era pra ter estudado pouquinho, bem pouquinho, todos os dias até chegar o dia da prova. É muito mais fácil você ter um êxito assim do que você maratonar, certo? Não confie nas fotos que você tira dos slides. Eu vejo muito aluno tira foto dos slides, bate print da tela achando que vai achar aquilo ali. Meu amigo, você sabe, né, como é que é o celular da gente. É tanta foto e às vezes a gente passa aquele limpador de arquivos inúteis, você perde tudo. Então fica um desespero para achar. Então anota, certo? Não confie nas fotos. Outra coisa que eu digo para vocês, escute podcasts. Eu tenho uma filosofia de vida comigo que é o seguinte: se eu estou parado, eu estou lendo. Se eu estou andando, eu estou ouvindo. Gente, vocês não têm noção. Todo mundo tem as mesmas 24 horas do dia. Qual a diferença de uma pessoa que ela vai ser muito produtiva e uma pessoa que não vai ser nada produtiva? O que é que você faz com essas 24 horas? Às vezes você vai para uma faculdade de um ônibus, o ônibus dura 30 minutos. O que é que você faz? Você vai escutando música, você vai conversando, você vai dormindo. Eu vou escutando uma videoaula, certo? Então, se eu estou em movimento, eu estou escutando algo. Se eu estou parado, eu estou lendo algo. Eu vou, sei lá, eu vou num dentista, eu vou num canto, eu levo minhas anotações, eu abro meu bloco de nota no celular e eu vou estudar o conteúdo. Então, eu sei que é difícil, que às vezes a gente trabalha, tem filho, tem tudo, mas eu conheço muita gente que também tem filho, que também trabalha, que também tem as mesmas dificuldades que a gente tem, mas ela tem um objetivo a ser alcançado e ela sabe que depende dela, muito mais dela do que o ambiente externo. E se ela não dá o sangue no olho ali para alcançar as metas dela, não vai ser ninguém que vai fazer por ela não. Então, mais uma vez, aquele senso de responsabilidade. A desculpa é o troféu do fracassado. Ele sempre vai culpar a família, ele sempre vai culpar qualquer coisa para justificar aquilo que ele não conseguiu ou aquilo que ele não quer fazer. Outra coisa, assista videoaulas com velocidade dobrada, você economiza tempo. Isso aqui é uma dica de ouro que eu dou pra vocês. Vai assistir uma aula no YouTube, vai assistir aula em algum canto, o que é que você faz? A primeira aula que você assiste na velocidade normal. Se é 30 minutos, assiste na velocidade normal. Na segunda vez que você for revisar, você aumenta, bota 2 vezes mais. Aí o que é que vai acontecer? Aquela aula que era de 30 minutos, você consegue ouvir em 15 minutos. Professor, mas não vai ficar difícil de entender não o conteúdo? Não vai não, porque você já assistiu uma vez na velocidade normal. Então você já sabe o que é que ela vai falar, né? O que é que o professor vai falar na videoaula. Então você economiza tempo. Outra coisa, desliga as notificações do celular.
Pelo amor de Deus. Você tá aqui agora, mas eu tenho certeza que tá vindo aí, ó, mensagem do Instagram, mensagem do WhatsApp, mensagem do Tinder, mensagem de tudo que é canto aí. Isso tira o nosso foco. O nosso cérebro fica louco quando a gente escuta aquela zoadinha da notificação. Imagina que você tá dormindo, aí o celular faz trim. A gente fica doido pra saber o que é que tá, quem que foi que falou, se é uma coisa importante, se é alguma coisa nesse sentido. Então, se for no momento do estudo, o celular faz trinha ou tem uma notificação de uma rede social, a gente vai querer olhar. E a gente perde produtividade. A gente já entra na procrastinação. Peraí, eu vou só olhar aqui, responder rapidinho, aí volto pra estudar. Aí não, peraí, eu vou ali, vou tomar um copo d'água, aí volta pra estudar. Não, peraí, eu vou no banheiro ali, aí você volta pra estudar. Saiba que é sua mente tentando te sabotar, certo? Próximo ponto importante aqui pra vocês. Nunca madrugue na véspera da prova. Isso é sinônimo de fracasso total. Gente, tudo que eu tô falando aqui não é baseado no que eu acho não, tá? É baseado em tudo que eu estudei relacionado à psicologia do aprendizado e neurociências. Aí dá o branco, aí você fica dizendo, por que deu branco? Porque você tá fazendo errado com o teu cérebro, você tem que tornar ele seu amigo e não seu inimigo. Isso vai gerar ansiedade, com certeza, estresse, insônia e uma sobrecarga muito grande pro cérebro. Aí quando você chega no outro dia, você não dormiu direito, porque passou a noite toda, pra tentar aprender por osmose ali. Na véspera, você faz o quê? Uma revisão rápida de tópicos. Você pega seu mapa mental, seu mapa conceitual, dá só uma pincelada, de leve, entendeu? Porque o trabalho pesado já era para ser feito já atrás. Então não adianta querer milagre um dia antes da prova. Outra coisa que ajuda muito são os truques de memorização. Sabe aquelas palavras mnemônicas que a gente monta uma palavrazinha que não tem nada a ver para se lembrar de uma coisa que tem a ver? O que me ajudou a acertar uma questão de concurso foi um macetezinho que eu criei. Tinha uma coisa no direito chamada teoria da ubiquidade e teoria da atividade. E tem uma palavra que a gente memorizava o conceito, que o nome era luta. Luta. Eu me lembrava do conceito, né, que era teoria da atividade e teoria da ubiquidade. LU é a teoria da ubiquidade e TA era a teoria da atividade. Ou seja, é uma palavrinha que faz você se lembrar de outro. Então esses macetezinhos acabam ajudando muito quando a gente vai fazer uma prova. Estude em um local adequado. Agora eu vou falar para vocês como um terapeuta. Você sabia que o nosso cérebro ele começa a se adaptar ao ambiente que a gente frequenta? Muitas vezes tem pessoas que chegam pra mim na clínica da terapia e dizem assim, eu não consigo dormir. Aí eu faço, o que é que você faz na cama? Não pense besteira não, tá? Mas assim, o que é que você faz? Você come na cama, você assiste na cama, você estuda na cama. Então se você tá fazendo isso na cama, tá errado. Por quê? Porque o cérebro vai entender que a cama não é local de dormir, é local de fazer refeição. É local de estudar, é local de... Porque quanto mais você estuda na cama, num sofá, num local confortável, você está mostrando pro teu cérebro que ali é o local de acontecer aquelas coisas. Aí no momento que você deveria dormir, você não consegue dormir. Por quê? Porque teu cérebro continua jogando aquele estímulo. Pera aí, aqui não é local de dormir, aqui é local de estudar, aqui é local de fazer refeição, aqui é local de fazer qualquer coisa, menos dormir. Pode ser que não faça sentido para vocês, mas quando a gente estuda terapia, isso faz todo sentido. Eu quero convidar vocês a estudarem em um local muito semelhante ao que você vai fazer na prova. Quando você vai fazer uma prova, você vai estar sentado numa cadeira dura, praticamente. Aí você estuda como? Num sofazinho, um cafezinho do lado, um biscoitinho, num sofá, bem com... É igual essa moça aqui da imagem. Aí uma pessoa dessa aí vai fazer a prova do Enem e se desespera. Por quê? Porque o ambiente que ela se preparou é totalmente diferente para o ambiente que ela vai enfrentar. Faz sentido isso para vocês? Você se preparou a estudar no conforto. Só que quando você vai pra guerra, a guerra é totalmente diferente do treinamento. Aí quando tu chega na prova, você começa a perder produtividade e qualquer coisa te distrai. Por quê? Porque a cadeira dura vai te incomodar, entendeu? Qualquer coisa vai te incomodar. Então escolha um local que tenha atmosfera favorável para o estudo. Uma biblioteca, uma escrivaninha, uma mesa que você adotou para dizer assim, esse aqui é meu ambiente de aprendizado. Agora, se você estuda no sofá, na cama, assistindo TV, aí teu cérebro vai ficar confuso. E ele vai dizer, peraí, qual é o ambiente de aprendizado? E, de preferência, se for estudar em biblioteca, estude sozinho. Porque você vai conversar com outras pessoas, vai perder produtividade, vai dizer, vai começar aquelas conversas, mostrar um vídeo para outra pessoa, rede social e por aí vai. Então, a dica que eu dou para você, se você tem maior facilidade de aprender quando você está em silêncio, sozinha, na calada da noite, aproveite esse momento, entendeu? Estabeleça a sua rotina conforme a sua necessidade. É mais importante que você tenha uma qualidade de estudo, sabendo que você está sozinha, e que você sacrifique um pouco do seu sono à noite
e você compensa esse sono à tarde. Entendeu? Então, por exemplo, eu perdi 2 horinhas aqui à noite, mas depois do almoço eu consigo tirar um cochilozinho, eu consigo repor esse sono em algum momento. Você não precisa dormir as 8 horas seguidas. Se você dormir 4, desde que você consiga compensar essas 4 horas durante o resto do dia, aí você vai dar bom também, entendeu? Tem gente que vai ser mais produtivo de manhã, outros mais de tarde. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Estudar dói, e ficar sem estudar dói mais ainda, então escolha a sua dor. O próximo ponto aqui pra vocês é: evite faltar aula. Porque na verdade, às vezes dá pra gente assistir a aula, mas a gente não quer, a gente faz corpo mole. Não se entregue por besteira, por preguiça ou por comodismo. Lógico, eu sei que tem pessoas que vai estar doente, eu sei que tem pessoas que não vai poder por motivos que realmente são que a gente entende. Mas todo mundo já fez aquele corpinho mole pra não assistir uma aula. A gente sabe que a gente faz isso, né? E principalmente quando a aula é EAD, gente. Por quê? Porque se você perder a aula, você vai gastar mais tempo em casa para entender o que o professor explicou em sala de aula. Então, muitas vezes, você vai ter que pegar o conteúdo, você vai ter que pegar os slides sozinho, você vai ter que se virar nos 30. E, às vezes, o pulo do gato, o macete, o professor passou no momento da aula, entendeu? E a tendência de você copiar uma atividade do colega é muito grande. Por quê? Porque você não entendeu o que o professor passou, não tá fresquinho na tua cabeça, me diz aí o que foi que rolou. Mas a gente sabe que tem um preço, tudo tem um preço. O que a gente faz de conta que aprendeu e não aprendeu, uma hora a vida ela puxa da gente. Entendeu? É igual você ter um certificado dizendo que você tem uma habilidade tal, e quando chega no momento, você precisa colocar aquela habilidade em prática. Uma hora a casa cai. É importante que você realmente aprenda o que foi ensinado. Converse com o seu professor. Eu tenho uma frase no meu WhatsApp que é o seguinte: se você não tem dúvidas é porque você está mal informado. Então o teu professor está aí para te ajudar a tirar as dúvidas, te orientar no caminho, tá? O que seu professor repete na sala de aula com certeza vai estar na prova. E isso é outro motivo para que você não falte uma aula. Porque, por exemplo, às vezes você vai lá na plataforma, você tem os vídeos, você tem os conteúdos e tem a aula que o professor vai fazer aqui, por chamada de vídeo. Ele vai colocar muito mais do que ele está fazendo aqui na chamada de vídeo do que o que está lá na plataforma. Outra coisa, essa dica de ouro, viu, para quem vai fazer a prova do ENAD. Leia toda a prova. Não faça, tipo assim, primeira questão, fiz a primeira, aí vou para a segunda, fiz a segunda, vou para a terceira. Não faça assim. Leia toda a prova. Como assim? Sem responder nada assim? Leia toda a prova. Valendo. Por quê? Porque você consegue identificar quais são as mais fáceis e as mais difíceis. E coloca uma observação na hora da prova. Você tá lendo aqui, isso aqui eu já sei logo de cara. Beleza, bota aqui uma observação. Ixi, essa aqui tá muito difícil. Coloca a observação. Nem que você escreva o nome fácil, difícil, média. Depois que você lê toda a prova e você ter lá na sua provinha o que é fácil, o que é médio, o que é difícil, você começa a resolver as questões. Aí você começa pelas fáceis, e depois você vai para as médias, e depois você vai para as difíceis. Por quê? Porque se você gastar muita energia numa questão que é difícil, quando você chegar numa média ou numa fácil, o teu cérebro já está esgotado. Você já vai procrastinar, você vai ter paciência e vai dar o branco. E o mais interessante é que nosso subconsciente vai procurar a resposta das médias e das difíceis de forma automática. Ela vai fazer um scanner lá no teu subconsciente, mesmo que você não saiba, ele está ali, processando. Sabe o computador, quando tem os programas principais, mas o antivírus está rodando em segundo plano, fazendo a varredura? A nossa mente é assim. Então, se eu sei o que é que eu preciso achar, mas ainda não sei da resposta, o nosso cérebro fica buscando a resposta. É igual quando eu digo assim: Débora, como é o nome daquela pessoa, daquele artista famoso que faz isso, que faz aquilo? Eita, tá na ponta da língua, eu não sei. Aí eu vou fazer outra coisa, eu vou conversar outra coisa com Débora. Só que de repente, lembrei, Débora. Mas por que eu lembrei? Porque a mente continuou escaneando atrás daquela resposta. Mas isso só vai fazer se eu tiver o quê? O contato inicial com a questão. Então, dica de ouro para vocês. Gente que se dá muito mal em Enem, qualquer tipo de prova, ele vai fazendo uma questão atrás da outra, gasta muito tempo, muita energia numa questão que é difícil, quando chega numa fácil ele já tá esgotado. Outra dica é: marcou, tá marcado. Se trocar, saiba que você vai errar. Sabe quando a gente fica entre a letra A e a letra C? Aí você marcou a letra A, aí você inventa de mudar pra letra C, aí você, putz, errei, eu tinha marcado a certa. Quem nunca aconteceu isso, hein? Inclusive tem uma pesquisa sobre isso, que a tendência de você ter marcado a certa de primeira é muito maior do que você trocar para outra alternativa. Então, se você está na dúvida entre duas, marca a primeira que você achou que é certa. Prova, além de ter o conhecimento, você tem que gerenciar o tempo. E como é que a gente gerencia o tempo? Com todas essas dicas que eu estou falando aqui para vocês. Outra coisa, acorde cedo no dia da prova.
Ah, mas minha prova é de noite, não importa, porque você vai ter mais tempo de organizar seu dia. Eu acho interessante quando chega no período do Enem, tem aquela galera que chora na frente do portão do Enem, porque perdeu um ônibus, porque perdeu um carro. A maior parte é por coisas bestas que poderiam ser evitadas. Lógico, eu sei que vai ter um ou outro perdido ali que realmente aconteceu uma merda muito grande que não deu pra ele fazer. Mas muita gente, olha só esses jovens aqui, ó. Vai pra um show de um artista, eles acampam uma semana antes para ver seu artista. Olha qual é a prioridade deles. Às vezes não vai nem ter contato com o artista, vai assistir um show, vai pagar caro, dormindo na rua, mas é o propósito deles. E às vezes a gente vai fazer uma prova, a gente arruma desculpa. Lembra que a desculpa é o troféu do fracassado? Tem uma frase de Mário Sérgio Cortella que ele diz o seguinte, um filósofo, que ele diz assim: faça o melhor que você pode na condição que você tem agora, até que você tenha uma melhor condição para fazer melhor ainda. Então o segredo é sempre você pensar no sucesso, no seu foco. Onde é que você quer chegar? Cara, eu tenho certeza que se você quer chegar, e qualquer coisa que venha para atrapalhar é distração. Essa parte aqui eu amo muito porque é o que eu faço, tem atitude mental. Gente, aprenda uma coisa, o que você pensa gera sentimentos, e seus sentimentos mexem na química do teu corpo. Uma vez que mexe na química do teu corpo, isso vai moldar totalmente o teu comportamento. Você concorda que quando você está motivado, você tem um desempenho totalmente diferente de quando você está cabisbaixo? A entrega de conteúdo é diferente de quando você está lá naquela deprê. Então, pensamentos geram sentimentos que mexem no comportamento e que vai moldar o nosso resultado. Então, tudo é baseado em atitude mental. Se eu não me colocar como estudante que estou disposto a aprender, eu nunca vou sair do lugar. Entendeu? Não adianta colocar um livro em cima de uma mesa, não adianta assistir uma videoaula, não adianta eu estar aqui fazendo um curso sem entender, sem mostrar para minha mente que ali é uma coisa importante para mim e que a partir disso eu vou alcançar o meu objetivo. Se você só tiver de corpo presente, você não está com atitude mental, certo? E muitas vezes é isso que falta na gente, atitude mental. Então tenha atitude de campeão, seu corpo vai responder aos seus pensamentos. Isso eu não tenho dúvida. Eu trabalho com hipnose. E o que é que eu faço? Eu faço a pessoa focar naquilo que ela quer e eu altero a própria realidade dela baseado nos pensamentos dela. É incrível. No curso de odontologia a gente dá uma anestesia com hipnose. Não tem nenhum medicamento, não tem nada químico e ela sim consegue ser anestesiada e arrancar um dente, inclusive os dentes mais complicados, que são os terceiros molares, um dentiqueiro, só com anestesia hipnótica, ou seja, utilizando a própria imaginação para alterar a realidade da pessoa. Isso é incrível, gente. Não fique imaginando o que acontecerá depois da prova ou durante a prova. Em vez de a gente estar focado na prova, a gente fica, mas meu Deus do céu, será que essa prova vai ser difícil? E se eu não conseguir? E se isso? E se aquilo? Eu vou ter que fazer uma apresentação na faculdade, mas se der ruim, e se eu esquecer? Saiba que pensamento gera sentimentos, que por sua vez mexe no comportamento e que mexe no resultado. Não faça uma ponte ao futuro de forma negativa. Eu quero que você se imagine tirando uma excelente nota. Eu quero que você se imagine tendo a melhor apresentação possível. Por quê? Porque o cérebro não sabe qual a diferença entre imaginação e realidade. Eu aprendi isso estudando neurociência. Para nossa mente, tanto faz algo ser imaginário ou se é real. O nosso cérebro interpreta e ativa as mesmas conexões neurais como se estivesse sendo real. Não é à toa que quando você está dormindo e está sonhando e tem um pesadelo, que tem um cachorro correndo atrás de você, um touro correndo atrás de você, você acorda desesperado. Por quê? Porque naquele momento o teu cérebro não consegue julgar se aqueles pensamentos durante o sono é realidade ou apenas imaginação. O corpo ele tem uma resposta como se fosse 100% real. E é isso que eu quero que vocês entendam. Que no momento que você pensa que vai dar ruim, seu cérebro diz, tudo bem, missão dada é missão cumprida. A partir de agora eu quero que você molde os pensamentos de vocês. Eu sei que dá trabalho, mas com a repetição você vai deixar sua mente blindada. O não a gente já tem, gente, a gente tá buscando sim. Gente, eu faço shows, eu faço palestra para centenas de pessoas. Dá aquela ansiedadezinha? Dá. Mas eu já vou pensando, poxa, eu vou dar um show, vou dar o meu melhor. Imagina se eu estivesse pensando que eu vou fracassar, que vai dar ruim, que a interação vai ser ruim. Então, no momento que você for fazer uma prova, se programe mentalmente, se imagine tirando uma nota boa, se imagine vibrando com aquele resultado. Se imagine dando tudo certo. Que no momento que você estiver na prova, em vez de você trilhar aquele caminho neural para aquela coisa errada que você antigamente pensava, você vai trilhar para a coisa certa. Aí você fica mais tranquila, você evita uma ansiedade, você evita um branco. Por quê? Porque teu cérebro está confortável. E a ansiedade e o branco vem por quê? Por causa de ansiedade. O medo de dar errado. Aprenda.
As pessoas não têm medo de falar em público, elas têm medo de errar em público. Outra dica para vocês, use todo o tempo disponível para fazer a prova. Sabe aquela pessoa que é o primeiro a entregar? Meu amigo, seja o último a entregar. Deixa a polícia militar, a polícia civil tirar você lá, arrastado lá naquela prova. Seja o último a entregar, porque você tem mais tempo de pensar. Entendeu? Aquele que entrega primeiro, provavelmente, ou foi o cara que estudou muito e sabe tudo do conteúdo e já matou logo a pau, assim, tá muito fácil pra ele, que geralmente não é esse caso, ou ele não sabia de nada. Geralmente quando a gente tá fazendo uma prova, caramba, fulano entregou primeiro, é 90% de chance daquele ali não saber nada. Raríssimas vezes são uma pessoa que vai ter uma nota muito boa ali. Lembre-se, a gente não pode tratar a exceção como se fosse regra. Evite procrastinar e não cole. Por quê? Quem vai fazer prova, que nem Enem, que nem Enad... Não, eu não tô falando da cola, não é nem pelo fato de colar. É porque teus concorrentes vão fazer o quê? Pegadinhas. Quem vai fazer concurso público, quem vai fazer Enem, todos eles são concorrentes. E eu sou concurseiro, viu? Sabe o que, é que a galera faz? Tá lá, letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. Ele sabe que a resposta correta é a letra A. Ele bota um pontinho bem pequenininho, quase não dá pra ver na resposta correta dele. E ele marca um xão na letra E. Porque ele sabe que as pessoas que estão ali do lado são concorrentes. Aí quem for inventado de filar por ele, vai filar a questão errada. E ele vai fazer isso a prova toda, colocando questões erradas, com um xão de propósito, ele vira até a prova assim pra você ver. E você vai errar a prova todinha. Talvez ninguém tenha falado essa dica aí pra vocês. Gostou da dica aí? Essa dica foi de ouro aí. Eu nunca vi ninguém falando isso não. Eu deixava a prova zona aberta aí. Pode colar, fi. Cola. Vai fazer o concurso aqui, é meu concorrente? Vai fazer pro mesmo cargo que eu? Tem nada não. Cola. E eu botava um xão na questão errada e ele pegando. E eu até olhava pro lado ali e ele... Acho que ele deve estar pensando na cabeça dele. Acho que bicho legal, vai tá deixando eu filar tudinho. Sabe de nada, inocente. Agora, outra dica que ninguém fala pra vocês. Ninguém fala isso pra vocês. A tua alimentação pode atrapalhar no momento de uma prova. Quem nunca foi fazer uma prova levou um monte de chocolate. Quem vai fazer prova de Enem, quem vai fazer prova de vestibular, prova do Enad, ele acha que se levar um monte de doce vai melhorar. Não vai. Você vai se prejudicar. Vamos entrar na biologia para entender? Quando você consome muito doce, você vai ter picos de insulina. É uma bomba de glicose e gordura muito grande. Teu sangue vai ser desviado para o sistema digestório para digerir esse carboidrato complexo para transformar em carboidrato simples. Então, o sangue que deveria estar indo para o cérebro para manter teu foco total na questão vai ser desviado. A dica que eu dou para vocês é: leva uma barrinha de cereal. Porque a barrinha de cereal ela libera carboidrato vagarosamente e evita picos de insulina. Ela te mantém com a glicose durante toda a prova e não dá os picos altos de insulina e não atrapalha teu raciocínio. Tem gente que tem branco por causa disso. Vai fazer uma prova, eu já vi gente levando marmita para fazer uma prova, pelo amor de Deus. Marmita, caixa de chocolate, já vi tomando cachaça, já vi de tudo já. E olha que eu já fui fiscal do Enem, é que eu já vi coisa mesmo. Então assim, quando você vê aquelas pessoas levando um monte de chocolate, tu quer? Não, eu quero não, obrigado. Uma barrinha de cereal. Barrinha de cereal ou alguma coisa que seja integral. Porque os produtos integrais, ele libera glicose lentamente, sem atrapalhar o sistema digestório. Agora, se você come uma bomba de glicose e gordura, muito sangue vai pro sistema digestório, perde a atenção. Então assim, outra dica que eu não vejo ninguém falando isso pra vocês, tá? Prefira alimentos integrais. Não mude seus hábitos alimentares na semana da prova. Não faça isso, porque assim, o nosso corpo ele é inteligente. Ele sabe como é que é tua rotina, teu padrão. Se tu muda do dia pra noite assim, você pode até ter uma dor de barriga, ter uma irritação intestinal e você vai fazer a prova ruim da barriga, vai ser pior. Então a dica é só a barrinha de cereal antes da prova. E continue se alimentando da forma que você se alimenta. A mudança ela tem que ser a longo prazo, não a curto prazo. Vou comer uma tonelada, aquele pratão de pedreiro para fazer a prova. Saiba que o foco vai ser desviado para o sistema digestório. E detalhe, leve água. Muita água. Hidrate-se. Água. A água é muito bem-vinda aí, tá certo? Faça atividade física. Sabe por que muita gente tem branco na hora da prova? Falta de oxigenação no cérebro. Então, quando você caminha, você faz atividade física, aeróbia, musculação, não importa o que você vai fazer, o importante é que você faça atividade física. Você está oxigenando o teu cérebro, você está deixando o teu cérebro no teu potencial máximo. Você achava que o branco, fazer uma prova ruim, estava só relacionado ao conteúdo que você tinha na sua cabeça? Eu acho que depois desse conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês, vocês perceberam que não é só o conteúdo que vai fazer você perder.
é o somatório de tudo isso que eu tô falando pra vocês. Mas eu garanto pra vocês que ficaram até agora e que vão guardar no coração cada ensinamento desse aqui pra vocês, eu rasgo meu diploma se isso não transformar a vida de vocês. Porque sabe qual é a diferença de pessoas que têm sucesso e pessoas que não têm? É que as pessoas que têm sucesso têm humildade pra ouvir e elas entendem o valor de um conteúdo importante, como vocês estão agora. Vocês poderiam estar agora dormindo, fazendo qualquer outra coisa, mas vocês estão dando valor a esse conhecimento. E eu tenho certeza que vocês vão começar a utilizar na vida de vocês. O todo depende do somatório das partes. Então, é a alimentação, é a atividade física, é o sono, é a atitude mental, é a estratégia. Juntando tudo isso, você tem um sucesso. Agora, tem gente que acha que o sucesso é só, eu vou estudar e pronto, vamos dar bem. Não vai, gente, não vai. Não é à toa que a maior parte das provas que vai fazer vestibular, Enem, concurso, as pessoas sabem do conteúdo, mas ela não tem gestão emocional, ela não consegue ajustar o tempo para fazer as provas, bate uma crise de ansiedade, ela tem um gatilho que gera algum desconforto e ela não consegue fazer a prova. Vá oxigenar teu cérebro, porque libera antioxidantes, e antioxidantes combatem os radicais livres. Outra coisa, fazer atividade física diariamente evita o adoecimento e mantém o foco e a concentração. Gente, quando você está fazendo atividade física regulares, teu corpo ele tá na tua melhor versão. Quando a gente fica sedentário, comendo só porcaria, o que é que acontece? A gente perde produtividade e nosso cérebro adoece. Um cérebro doente, meu amigo, ele não consegue render bem. Quando a gente faz atividade física, a gente mantém a disposição e promove o relaxamento corporal. Quem nunca fez uma atividade física e chegou em casa com aquela sensação? Quando você toma um banho, você se alimenta e faz, poxa, dever cumprido. Seu corpo é tomado por um relaxamento muito grande. Sempre quando a gente faz atividade, chega em casa, toma um banho e descansa, você passa o resto do dia todo relaxado. Então, acordar cedo, que eu falei pra vocês, é importante. Por quê? Porque você organiza seu dia, fazer atividade, oxigena o cérebro, a alimentação correta vai fazer a diferença. Como você se organizar, juntando tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês, vocês vão ter a melhor versão do cérebro de vocês. Tô chegando no final, tá? Tem um cronograma de estudos. Isso aqui é importante demais. Faça um cronograma de estudos com dias, horários e metas. Poxa, eu só tenho uma noite pra estudar. Então você vai fazer seu cronograma baseado na noite, entendeu? Tal dia eu vou estudar isso, tal dia eu vou estudar aquilo, eu vou estudar tanto tempo disso daqui. Você dá prioridade aos conteúdos que você sabe menos do que o que você sabe mais, porque é muito bom estudar só o que a gente gosta e desprezar o que a gente não gosta. Lembra que o cérebro precisa entender que aquilo ali é importante. E como é que a gente faz isso? Repetição. Então, gente, tem que fazer um cronograma. Aluno que não consegue ter sucesso nos estudos é porque ele não sabe para onde vai. E tudo isso está relacionado ao nosso emocional. Lembra do princípio da biologia, que a gente precisa sentir prazer e evitar a dor? Quando a gente faz algo que a gente não gosta, é doloroso, é ruim, o corpo não quer. A gente quer fazer o que a gente gosta. Então, tem uma frase que eu gosto muito de usar, que é o seguinte: se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Sem um objetivo claro, você acaba andando em círculos. Entendeu? Eu sempre falo isso para os meus alunos. Você tem que estabelecer uma meta e um prazo para acontecer essa meta. Já percebeu quando você está conversando no dia a dia aí com as pessoas à sua volta, que você diz assim, fulano, vamos marcar aquele compromisso lá? Aí tu faz, vamos, depois a gente se fala, a gente marca. Não vai marcar. Você sabe que não vai marcar. Quando você diz assim, não, depois a gente vai conversando, viu? Não vai marcar. Se você não estabelecer um compromisso, um prazo e uma meta, você não vai fazer. Agora, quando eu digo assim, Jaline, daqui uma semana a gente vai fazer aquela chamada de vídeo, a gente vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, beleza? Deixa marcado na agenda. Aí sim, você tem compromisso, um senso de compromisso. Sabe qual é o maior problema do estudante hoje? Ele não sabe metrificar as coisas. O que é metrificar? É ter métrica. Se você olhar na internet, hoje a internet te ensina de tudo. A gente tem muito conteúdo abundante, porém tá tudo solto, tudo desconexo. Você não sabe por onde começar, você não sabe qual a sequência que você deve estudar. Se você botar no YouTube qualquer videoaula de qualquer conteúdo, você vai assistir. Mas não existe uma sequência lógica, é os conteúdos todos soltos, entendeu? Então você precisa ter métrica. Você precisa saber para onde você vai. Tudo que você faz repetidamente se torna um hábito. Então, se você consegue ter métrica estudando, você se organiza. Agora, se você estuda solto, aleatório, mas eu gosto mais assim. Nem sempre o que a gente gosta mais é a forma mais eficaz de se fazer. Às vezes a gente tem que baixar um pouquinho o nosso ego e perceber que se a gente não está tendo resultado, então a gente deve mudar a forma que a gente está trabalhando. Não tem ponto de correr, entendeu? Em time que está dando ruim, o que é que o treinador faz? Substitui.
Então, se você tá assim 100% satisfeito com o seu aprendizado, perfeito, continue fazendo o que você tá. Agora, se você se sente inconformado porque não tá tendo o resultado que você queria, aí ouse utilizar essas técnicas aqui que eu tô falando para vocês, entendeu? Muita coisa aqui que eu tô falando para vocês eu fazia errado e eu comecei a fazer e transformou a minha vida. E é por isso que eu tô trazendo esses ensinamentos aqui para vocês. Lembrando, foco, motivação, dedicação, deixe ligado, e as desculpas, deixe desligado. Eu quero que vocês saiam desse momento de interação aqui, hoje, carregando essa frase aí tatuado no seu coração. As desculpas é o troféu do fracassado. Sempre quando você pegar se sabotando, dando desculpas para você mesmo, dizendo que você não pode, você não consegue, por isso, por aquilo, culpando Deus e o mundo pelo insucesso que a gente tem, saiba que a nossa mente está querendo arrumar desculpas. Desculpas para justificar aquilo que a gente ou não teve coragem de fazer ou o que a gente não quer enfrentar. A partir de agora, senso de compromisso, eu não gosto nem de dizer tenha força de vontade. Força de vontade é tirar a força da tua vontade. E a nossa vontade não quer fazer as coisas boas, assim, as coisas que a gente precisa fazer. Eu digo força de compromisso. A partir de agora eu quero que vocês tenham força de compromisso. Porque mesmo sem a vontade, você faz, assim mesmo. Obrigado pela atenção de vocês. Eu sei que esse momento aqui... Olha, legal demais essas reações aí de vocês. É isso que faz o docente continuar. É quando a gente chega no final, a gente vê essas reações aí. Todos somos aprendizes. Espero que essa noite tenha sido proveitosa, que vocês tenham curtido esse momento de interação. Já passei do meu horário, vocês passaram do horário de vocês, mas a gente sabe que foi por um motivo muito maior e que vocês vão carregar um pedacinho de mim no coração de vocês quando vocês começarem a colocar em prática. Valeu, gente!